Olá, meninos! Vamos para a nossa aula de hoje. Essa aula já é referente à segunda etapa, né? A primeira aula da nossa segunda etapa. Então, utilizaremos agora o caderno 2 e a unidade 1 do caderno 2 tem por título Entendendo o Clima. Vai falar do clima e dos biomas da Terra. Vamos lá, então, começar a nossa aula? Quando nós falamos sobre entender o clima, nós precisamos entender e saber qual é a ciência, né, que vai estudar o clima. E essa ciência, ela se chama climatologia. Climatologia, então, nada mais é do que o estudo científico do clima. E o que é clima? Clima é o conjunto de estados atmosféricos que ocorre em determinado local durante um período que dura em média 30 anos. Se dura em média 30 anos, o clima é algo que não tem alteração todo o tempo, né? O que altera todo o tempo é o tempo atmosférico, mas o clima, ele é um padrão daquela região. Uma ciência complementar à climatologia é a meteorologia, em que são analisados os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre com base no tempo atmosférico. Então, a climatologia estuda o clima e a meteorologia vai estudar o tempo atmosférico, vai fazer a verificação do tempo atmosférico, que é o que muda, né? Hoje pode fazer sol, amanhã chover, no outro dia fazer frio, no outro calor. Então, o tempo é que sofre alterações constantes, mas o clima não. Os elementos climáticos representam as propriedades da atmosfera em determinado lugar. Então, que elementos são esses que vão representar essas propriedades, essas características da atmosfera num lugar específico? A radiação, a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Vamos então ver sobre esses elementos climáticos. A radiação climática pode ser definida como todo o calor que é recebido pela atmosfera. E a maior parte dessa radiação, a maior parte desse calor recebido pela atmosfera é proveniente do Sol. A temperatura atmosférica é a medida da quantidade de calor presente na atmosfera, proveniente da radiação solar, e pode ser medida em graus Celsius, grau Fahrenheit ou grau Kelvin. Então, são 3 tipos de medidas diferentes. E o instrumento que vai medir essa temperatura atmosférica é denominado de termômetro. O outro elemento climático é a umidade. E o que é umidade? Quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Quando tem excesso na umidade do ar, ou seja, quando tem muito vapor de água presente na atmosfera, esse vapor de água passa para o estado líquido, acumula-se nas nuvens, né, em forma de nuvens, e precipita-se, ou seja, cai sobre o solo na forma de chuva, neve ou granizo. E o último elemento climático, a pressão atmosférica, que é o peso da camada de ar em determinado ponto da superfície terrestre. Em altas temperaturas, né, quando a temperatura está muito alta, quando está quente, o ar tende a se expandir e isso vai ocasionar a diminuição da pressão atmosférica. E em baixas temperaturas, quando está mais frio, aí o ar se comprime, ficando mais denso e pesado, e isso vai propiciar o aumento da pressão atmosférica. Então, esses meninos, radiação climática, temperatura, umidade e pressão atmosférica são os elementos climáticos, né? São utilizados para a análise do clima do planeta. E fatores climáticos
são características geográficas que vão determinar o comportamento do clima em cada localidade. Os principais fatores climáticos são latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, vegetação, massas de ar e correntes marítimas. Então, esses fatores climáticos, eles vão determinar o clima em cada localidade existente. Esses fatores também vão influenciar o comportamento e os tipos de biomas que se constituem em determinada região, sendo então essenciais para os biomas em todo o planeta. Os biomas, eles são formados pelo conjunto de ecossistemas, né? O ecossistema nada mais é do que os seres vivos e não vivos que estão juntos em determinada região, interagindo uns com os outros. Então, esse conjunto de ecossistemas vão formar os biomas, ok? Consequentemente, esse convívio equilibrado entre as diversas espécies de seres vivos, umas com as outras e também com o meio físico, com o solo, com o relevo, com o clima, com a temperatura, com a quantidade de água da região onde estão. São 6 grandes biomas distribuídos pelo planeta, é o que nós vamos ver agora. Os principais biomas terrestres, está aí a imagem de cada um: tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e desertos. Vamos começar pela tundra. Tundra significa planície sem árvores. É um bioma de temperaturas mais baixas, ou seja, de locais extremamente frios. Esse bioma está presente ao redor do Polo Norte e no topo das montanhas mais altas. O clima nesse bioma é frio e seco. Tem baixa precipitação, ou seja, chove pouco. Também tem pouca luminosidade por conta da posição do planeta, né? Aquele eixo de inclinação. O solo permanece congelado a maior parte do tempo. No verão formam-se charcos, surgindo uma vegetação rasteira. Charcos são esses alagados que tem aqui, que está aparecendo aqui na imagem, ok? A vegetação que a gente vai encontrar são de musgos, líquens, que é a associação entre algas e fungos, capim, poucos e pequenos arbustos. E os animais são insetos, pássaros, as renas americanas, os lemingues, a lebre ártica, a raposa polar, o urso branco e o lobo ártico. E aí a gente vai ter 2 tipos de tundra. A tundra alpina, que está no topo das montanhas mais altas, e a tundra ártica, que está presente ao redor do Polo Norte. Aí vem os animais, né, que eu falei lá como característicos desse bioma de tundra. O caribu, que é a rena americana, o lemingue, a lebre do Ártico, o lobo ártico, urso branco, raposa polar, o boi almiscarado, o perdiz branco, a coruja da neve. Vamos para o próximo bioma, taiga, que no idioma russo significa floresta alagada. Também pode ser chamada de floresta de coníferas ou de floresta boreal. Está presente ao sul da tundra, então, lá dos polos, em direção à linha do Equador, nós temos primeiro a tundra, em seguida a taiga. Está presente, então, no Canadá, na Sibéria e nos Estados Unidos. É encontrada também em regiões de altitudes elevadas, porém recebe mais energia solar do que a tundra. Então, já é mais quente, né? Um pouco menos frio do que na tundra. A vegetação característica é a floresta de coníferas, que está sendo representada aqui nas imagens, que são pinheiros e abetos. E os animais? Tem a presença de muitos mosquitos,
aves, lebres, alces, renas, marmotas, musaranhos, martas, linces, lobos, bisontes e ursos pardos. E aí vem novamente a imagem. Eu procurei sempre, meninos, colocar a imagem de alguns animais que a gente às vezes nem conhece, porque não são característicos da região onde nós moramos, ok? Então aí tem os animais para vocês verificarem alguns deles. Alguns vocês conhecem, outros acredito que não. Vamos lá para o próximo bioma. Florestas temperadas. Essas florestas são chamadas de decíduas ou caducifólias, caracterizada pela perda de folhas no outono, por isso que fica aqui as folhas todas pelo chão. Por isso caducifólia, porque a folha cai, ela fica caduca e cai. Essas florestas temperadas são encontradas nas regiões de clima temperado, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e no sul da Oceania. Essas florestas, né, esse bioma, tem as quatro estações do ano bem definidas. Então, tem primavera, verão, outono e inverno com características bem definidas. A vegetação predominante tem aqui em cima o carvalho, o bordô, a nogueira, a faia e, além disso, também musgos, samambaias e arbustos. Os animais são de todos os tipos, mas os principais são os ratos silvestres, as marmotas, os veados, ursos pandas, o panda vermelho, pumas, lobos, linces, raposas, gatos selvagens e esquilos. E aí, novamente, a imagem de alguns desses animais para vocês poderem visualizar. Se vocês perceberem, lá na tundra a gente começou com alguns animais bem branquinhos, né? Por quê? Porque é uma região que fica congelada a maior parte do ano. Então, se eles têm uma coloração parecida com a cor da neve, eles conseguem se camuflar. Conforme a gente já vai para locais aonde não tem a presença de neve, ou pelo menos não no ano inteiro, a gente vê que a coloração desses animais já vai modificando, para também ficar uma coloração que ele se esconda, né? Ele se camufle no ambiente onde vive. Vamos agora para a próxima. Florestas tropicais. Contém mais espécies de seres vivos do que todos os outros biomas juntos. Também é chamada de floresta pluvial tropical, por conta das chuvas frequentes e abundantes. Nós temos aqui, no Brasil, uma floresta pluvial tropical, que é a floresta amazônica, né? Presentes, então, na região equatorial, América Central, Norte da América do Sul, África Central, Ásia, Ilhas do Pacífico e Austrália. O clima nesse bioma é quente e úmido, com temperatura constante. As plantas são latifoliadas, isso significa que tem folhas largas e também são folhas perenes, ou seja, são duradouras, não é aquela planta que as folhas caem com facilidade. Devido à grande quantidade de árvores altas, existem diversas plantas epífitas, como orquídeas, bromélias e cipós. O que são essas epífitas? Aqui tem as orquídeas e aqui as bromélias. Desse lado aqui os cipós. São plantas que vão se escorar em outras para ficarem mais próxima da luz do sol, ok? Tem uma grande variedade de macacos, pássaros, lagartos, serpentes e insetos. Vamos ver aí então alguns desses animais. A jaguatirica, doninha, a jararaca, a arara, o macaco-aranha, o peixe-boi, o canguru cinza e o coala. Próximo bioma, campos. Tem poucas árvores de grande porte
muitas plantas pequenas, como as gramíneas, permitindo a sobrevivência de muitos herbívoros. Então, aqui vem a imagem para a gente visualizar, né, que não tem muitas árvores de grande porte, elas são mais espaçadas. A maioria da vegetação é pequena, ok? Localiza-se em regiões tropicais e temperadas, que recebem quantidades de chuva intermediária entre o deserto e a floresta. Deserto, pouquíssima chuva ou nenhuma, né? Quase nenhuma praticamente. Floresta, muita chuva. E essas regiões tropicais e temperadas têm uma quantidade de chuva intermediária. Nas regiões tropicais, a gente tem nomes específicos. Savana, na África e na Austrália, cerrado, no centro-oeste brasileiro, que tem gramíneas e arbustos e árvores espaçados. E nas regiões temperadas, aí o nome desse bioma já vai mudar. Estepes, na Ásia e na Europa, pradarias na América do Norte, pampas no sul da América do Sul. E aí é a região onde temos vastas extensões de capim. Aí vem os animais, né? Nas regiões tropicais, temos aqui na savana, no cerrado, chacal, na savana, né? Desculpa. Chacal, gnu, rinoceronte, a hiena, as zebras, os elefantes. E no cerrado, o tatu-bola, o lobo-guará, a anta e o tamanduá-bandeira. E nas regiões temperadas, que são os estepes, pradarias ou pampas, nós temos, por exemplo, o cisne do pescoço negro, o bisão e o gato palheiro. E nos desertos? Nós temos dois tipos de desertos: desertos quentes ou desertos frios. O que são desertos quentes? São regiões onde os dias têm temperaturas entre 40 e 54 graus Celsius, mas as noites são muito frias, onde o calor escapa rapidamente do solo com a falta de vapor de água. E nos desertos frios, eles estão em latitudes altas e têm uma variação diária de temperatura menor do que nos desertos quentes. Não vai do extremamente quente para um muito frio. Essa variação ela é bem menor. Esses desertos estão situados em regiões onde o ar que chega à superfície terrestre é muito seco, então tem baixíssima umidade no ar, como África, Ásia, Estados Unidos, México e Austrália. A precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas por ano, é baixa. O clima é seco e o solo árido, até por conta da pouca quantidade de chuva. A vegetação é pobre e esparsa, ou seja, as plantas são distantes umas das outras, não são todas juntinhas como numa floresta, com plantas denominadas xerófitas ou xeromorfas. Plantas xerófitas ou xeromorfas são plantas que estão adaptadas ao clima seco. Elas têm características, aqui o exemplo cacto. O caule, ele é suculento, ele guarda água, ele é verde porque é o caule que faz a fotossíntese. As folhas foram modificadas em espinhos para que a perda de água seja menor. E a fauna? Tem pouca biodiversidade, ou seja, não tem uma variedade exuberante, extremamente grande como nas florestas pluviais tropicais, por exemplo. Temos aqui como exemplos o rato-canguru, a serpente de chifre, o lagarto, o escorpião, o besouro, temos também grilos, corujas, ok? Meninos, por hoje é só. Esse foi o conteúdo da unidade 1. Agora, lá no roteiro, que eu coloco sempre embaixo desse vídeo, né, embaixo das minhas videoaulas, tem os exercícios que vocês precisam fazer referente à unidade 1. Esses exercícios, meninos, serão no livro e vocês têm até a próxima quinta para me entregar, porque vai ser o dia da nossa próxima aula.
Quem não recebeu o livro, eu estou deixando também uma gravação com as questões. Por quê? Para que você não tenha problemas em realizar a atividade. Então, Ana Lúcia, não peguei o livro ainda, meu livro não chegou, não recebi ainda, não consegui buscar. Não tem problema. Vai lá na minha outra apresentação, que vai ser a apresentação dos exercícios do livro, e aí você pega o seu caderno e vai fazendo esses exercícios, pausando a apresentação com bastante tranquilidade. Combinado? Por hoje é só, pessoal. Até quinta!